Vamos lá, pessoal, uma aula que é grande geradora de dúvida e erros na redação, tá? Emprego do hífen. O hífen é aquele risquinho ali, não confunda o hífen com travessão, tá? Primeiro passo, para que serve o hífen? Primeira regra na redação, para a translineação, para a divisão de sílaba de uma linha para outra. Se você estiver fazendo uma redação, esse hífen tem que ser ao lado, tá? Nem em cima nem embaixo, ao lado, e ele não pode tocar a margem, tá? Uma questão de estética, estilística, tá? Então, primeiro passo na translineação. Segundo, em adjetivos compostos. Adjetivos compostos, a maioria apresenta hífen, alguns outros não com a reforma ortográfica. Então, vejam, camisa rubro-negra, sala médico-cirúrgica, tá? Mas, por exemplo, se você disser assim, é uma atitude infanto-juvenil. Infanto-juvenil não tem hífen hoje, tá? Então, em determinados casos, você não terá a presença do hífen, mas ele é mantido em alguns outros casos. Substantivos compostos, indicando unidade. Quarta-feira, guarda-roupa, pé de moleque, bem-te-vi, banana maçã, tá? Então, são substantivos compostos que têm o hífen para gerar uma unidade, em que os dois substantivos significam um só. Daí tá tranquilo? E terminando, nós temos ênclise e mesóclise, que são duas colocações pronominais. Conhecê-lo, quando o pronome vem depois, eu digo que houve uma ênclise, nós teremos aula sobre isso, tá? Conhecê-la-ei, quando o pronome vem no meio, nós teremos a mesóclise, e isso eu vou explicar para vocês lá na frente, tá? Então aqui são três casos em que pouca coisa foi alterada em relação ao uso do hífen. Mas as alterações significativas vieram com o uso dos prefixos, que nós vimos aqui na aula passada, que eles compõem a palavra. Regra geral, não há hífen. Então olha só, antiaéreo, semi-extensivo, semideus, autoestima, deixa uma palavra que erram muito na redação, tá? Não haverá hífen, porque regra geral, o hífen sumiu. Porém, haverá hífen se a palavra seguinte começar com a mesma letra do término do prefixo ou com H. Reparem aqui, semi-intensivo. Terminou com I. Intensivo começa com I. Logo, haverá o hífen. Entenderam? Para evitar o choque vocálico. Micro-ondas, micro-organismos. Super-homem. Então aqui, esses são casos obrigatórios do hífen. Agora, essa terceira regrinha aqui, muitos a desconhecem. Se a palavra seguinte começar com S ou R, eles serão dobrados, tá? Por exemplo, autorretrato, vejam, dobrei os R's. Antissocial, dobrei os S's. Contra-reforma. Então essa é uma orientação que poucas pessoas têm conhecimento. Inclusive, na hora de escrever, geram-se muitas dúvidas, tá? Então, tirem print agora dessa tela aqui, que eu vou ter que apagar esse ladinho aqui. Vamos lá? Bom, aqui eu dei esses casos, só que há um outro em que sempre determinados prefixos, sempre haverá o uso do hífen. Pré, pró, pós, além, a quem, vice, is. Sempre haverá o hífen para esses prefixos. Eu vou dizer assim, ele é o vice-presidente. Entenderam? Quando você diz pré-história, então nesses casos, o hífen sempre existirá. Além é quando ultrapassa, a quem é quando não chegou, tá? Só para o significado dos prefixos. Então esses são os usos do hífen. Vamos fazer um ditado aqui rapidinho, vamos lá. Professor, como que eu escrevo semideus? Tudo junto, porque regra geral não há hífen.
Como que eu escrevo anti-higiênico? Anti-higiênico. Por quê, professor? Porque higiênico começou com a letra H. Professor Dali, como que eu escrevo suprarrenal? Você escreve assim, ó, com 2 R's, porque ela começou com R depois. Estão entendendo como que é? Como que eu escrevo ex-aluno? Ex-aluno, porque o ex sempre admite o hífen. Quer ver uma aqui, é uma pegadinha? Professor, escreva a palavra interregional. Vou escrever. Inter não terminou com R? Então a outra começa com R também. Ah, professor, mas o R não será dobrado? Vamos ser o bom senso? Se eu dobrasse o R, eu não leria interregional, e sim leria interregional, entenderam? Tá? Então esses são os casos do uso do hífen, tá? Com prefixos, o que gera muita dúvida. E sempre relembrando que se você estudar o valor dos prefixos, isso vai te ajudar em muitas matérias, estrutura das palavras, na parte da semântica, a questão de antônimos, sinônimos. É muito importante saber o significado e a equivalência entre prefixos gregos e latinos. Por exemplo, semi indica metade, não é? Hemi também. Hemisfério, metade de uma esfera. Semideus, metade de um deus. Bi e di, ambos significam 2. Dar uma olhadinha no significado dos prefixos vai ajudá-los e muito. Então esse outro vídeo é sobre o uso dos prefixos e do hífen quando utilizado, tá? Uma matéria que é muito cobrada e também é fundamental na hora da sua boa escrita. Bons estudos aí.